Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Vida na França. Hoje o assunto é muito sério, sobre a onda extrema de calor aqui na França. Onda de calor que é chamado de canicule. Canicule é um assunto que eu quero abordar aqui no canal para vocês, que poucas pessoas do Brasil sabem o que é a canicule. Fenômeno que acontece todo verão, mas quando acontece, ele gera muitas tragédias. Então eu quero abordar esse assunto, que essa canicule desse verão de 2026 gerou muitos problemas na França. Algumas pessoas morreram, algumas pessoas tiveram problemas de saúde. No meu caso, eu tive problema um pouco de saúde. Hoje mesmo eu estou gravando aqui para vocês em casa, exatamente porque meu marido disse que tem ali o papelzinho que eu vou depois mostrar para vocês. São regras, né, de cuidados que o governo ele coloca ali, né, no site, ou a própria prefeitura de cada cidade, para que a gente possa ter os cuidados com esse fenômeno do calor extremo na França. Gente, eu vou colocar para vocês aqui o que realmente aconteceu, que geógrafos, biólogos vão entender o que eu estou falando, né, estudiosos, e também pessoas que são brasileiros. Por exemplo, no meu caso, eu sou de Fortaleza, Ceará, então eu sou uma pessoa que está acostumada com clima quente. Em Fortaleza, para quem não sabe, ele não passa de 35 graus. No máximo, no verão, ele vai a 38 graus. Mas a temperatura de Fortaleza, ela é uma temperatura equilibrada. Ela sempre, todos os dias, é aquela mesma temperatura. De 25 à noite a 30 graus, 31 graus, que é o normal de Fortaleza. Aqui na França, é um calor totalmente diferente, que à noite pode chegar a 27 graus à noite. Para quem não sabe, quando você... o normal é a noite ser mais fria. E quando a noite não é mais fria, o corpo não descansa, né? Porque ele está mantendo ainda aquela temperatura de calor no corpo, mais ainda. Então a noite, ela realmente o normal é para ser mais fria, né? Na França, de noite não é 27 graus, 28, 27 graus. Então a canicule, ele dá esse fenômeno. Este terça-feira, 23 de junho de 2026, é o dia mais quente já registrado na França, e este triste recorde pode muito bem ser batido já amanhã. Globalmente, todos os recordes, localmente e nacionalmente, estão sendo batidos a cada minuto em termos de temperaturas. Nesta terça-feira, a França registrou uma temperatura média nacional de 29,8 graus, uma medida além de todas aquelas registradas pela Météo France desde o início dos registros em 1947. Mesmo o antigo recorde de 29,47 graus, observado no dia 5 de agosto de 2003, foi assim superado. Zonas de calor se repetem. Em todo caso, os períodos de forte calor se repetem. Temos uma onda extremamente intensa desde meados de junho, antes do verão, no calendário, que afeta quase todo o país. Então, obviamente, isso não nos deixa confiantes sobre as próximas semanas. E, em particular, o mês de julho e mês de agosto, sabendo que já temos solos que estão extremamente secos. Nesta terça-feira, 23 de junho, 54 departamentos estavam em vigilância vermelha de canícula, o nível mais alto. Mais uma vez, trata-se de um recorde que será batido já amanhã com a adição por Météo France de 4 novos departamentos: o Nord, o Pas-de-Calais, o Aisne e a Somme, contando os 31 outros departamentos que estão em vigilância laranja. É quase a totalidade da população francesa que está, portanto, afetada. Se você está com calor, é culpa do governo, é culpa dos governos anteriores que não fizeram nada para adaptar nossos serviços públicos, nossos edifícios, as habitações. Em toda a França, localidades já bateram seu recorde de temperatura absoluta. É o caso, por exemplo, em Angers, com 40,9 graus, em Nantes com 41,5 graus, ou ainda em Bordeaux com quase 42 graus. Com o desregulamento climático, essas temperaturas elevadas se multiplicam nas últimas décadas na França. Entre 1947 e 1990, a temperatura média no país ultrapassou os 27 graus em 3 ocasiões. Desde 2000, isso aconteceu 33 vezes. É claramente uma janela aberta para o que nos espera no futuro e na segunda metade do século, com episódios de calor intenso e ondas de calor que serão muito intensas, provavelmente cada vez mais precoces, mas também cada vez mais tardias. Começado no dia 17 de junho passado, o episódio de calor extremo que atravessa a França deve ainda se prolongar e permanecer extenso, duradouro e intenso, alertou a Météo France. E para ir um pouco mais longe, o dia da próxima quinta-feira não deve ser mais confortável. A Météo France antecipa um dia sufocante, já anunciando que o recorde do número de departamentos em vigilância vermelha por onda de calor pode novamente ser batido.
Qual foi esses últimos dias de canicule na França? Bem, nós estamos em junho, começou em julho, né? Esse fenômeno, que é um extremo calor, que chegou até mesmo a 50 graus. Sim, gente, chegou a 50 graus, que é uma temperatura totalmente de uma região, como um país como Marrocos, que é um país que a gente sabe que lá essas temperaturas são altas, mas na Europa, não somente a França, a Alemanha, também a Inglaterra, a Suíça, a Espanha, e aí vai, a Bélgica. Então, muitos países europeus sofreram com o calor extremo que gerou tragédia. Mas o que mais me chamou a atenção nesse calor extremo na França foi ver 44 pessoas, alguns jovens, adultos e também crianças. Por exemplo, eu vou colocar umas partes para vocês entenderem que a tragédia foi grande. Chegou a morrer 44 pessoas na França. Pessoas que queriam se refrescar, foram para o mar, né, se refrescar. Uns que moravam em Paris foram para o Rio, né, que lá em Paris tem um rio, o Rio Sena, né, e tem Saint-Martin. Então, o rio, algumas pessoas morreram afogadas, principalmente um adulto. Foi noticiado aqui na França, né, por vários jornais sérios aqui na França. Um homem morreu afogado e algumas pessoas morreram afogadas. Alguns entraram em desespero porque queriam se refrescar, porque é um calor totalmente diferente, gente. É um calor que dá dor de barriga, é um calor que dá desidratação, é um calor que você vai tomar banho no chuveiro normal com água gelada, pode colocar a água mais gelada que for, mais fria, e você sai dentro do próprio banheiro, você já está com calor. Então não é algo que você, com ventilador, não é suficiente. Aqui nós temos um ventilador de teto, 2 ventiladores de pé, né, de altos, grande, e um pequeno, e não é suficiente, só para dormir, ou quando a gente vai comer, ou quando está muito quente. As casas são adaptadas para o inverno, mas também diz o meu sogro, meu marido, que elas também são adaptadas para o calor também. Só que não é como no Brasil, né? Não é como no Brasil. Então, ventilador não dá conta. Em Fortaleza, ventilador dá conta sim. A gente tomar o banho dá conta sim. Mas aqui não. Não adianta tomar banho, não adianta. Não é que a gente não vá tomar banho. Eu tomo banho. Só que, mesmo assim, não é suficiente para o calor aqui na França, nesse momento que é chamado esse fenômeno canicule. Bateu um recorde na França, tá? Bateu um recorde. A França registrou temperaturas acima de 40 graus, por isso que chama esse fenômeno de canicule. Em diversas regiões. O calor foi tão intenso, que bateu o recorde histórico e chamou a atenção da mídia, né, dos jornais internacionais, dos noticiários internacionais. Então, gente, foi um fenômeno, um recorde que a França bateu sobre o extremo calor na Europa, né, principalmente na França. E chamou tanto a atenção da imprensa internacional, não da questão de números de pessoas que morreram, de pessoas que, aliás, tá tendo até um incêndio agora. Diz o meu marido que sempre acontece incêndio, né, mas aconteceu um incêndio agora, eu vou mostrar para vocês. Um imenso incêndio devasta o maciço dos Alpes nos Pirineus Orientais. O fogo não está controlado. Ele percorreu até agora 4.600 hectares. 750 bombeiros, 200 veículos terrestres e dezenas de meios aéreos se sucedem há 48 horas para vencer as chamas.
Nossa prioridade do dia é, obviamente, retomar essa luta árdua para conter sua propagação na frente e nos flancos. Entre evacuação, proibição de circular, um Tour de France sem público, fazemos o ponto sobre as consequências deste incêndio. Estamos no sábado, 4 de julho, por volta das 19 horas e 30 minutos. Uma espessa nuvem de fumaça se eleva acima de Treviac, nos Pirineus Orientais. Em poucas horas, as chamas já devastaram mais de 1.000 hectares. Apesar da presença de mais de 750 bombeiros e dos importantes meios aéreos, o fogo se propaga. Entre a onda de calor, a seca e o vento, a situação é caótica. Evacuar metade da rua daquele lado já a esvaziaram, porque não sabem o que pode chegar. Nós estamos aqui esperando uma ordem também, porque eu moro no fundo, mas não sabemos o que vai acontecer. Aqui há muitos aviões, muitos helicópteros, você vê, mas o fogo avança. Na noite de 4 para 5 de julho, o prefeito do departamento toma a decisão de evacuar 26 comunas. Mais de 10.000 pessoas deixam suas casas neste domingo. Evacuações feitas às pressas, às vezes no meio das chamas. Tudo estava a arder, as casas elas estavam a arder, havia fumo por todo lado, tão negro que na verdade eu quase não conseguia mais avançar. Fui ver os meus vizinhos em frente e, eles não queriam partir. E então eu lhes disse, não, é preciso partir porque as pessoas estão a evacuar. Lá o velho Pineiro está aqui a arder. As pessoas estão a correr com os seus animais e com as suas malas, mas não tivemos informações. Eu não tive nenhuma informação. Eu não sabia para onde ir. Eu não sabia absolutamente nada. Eu não recebi mensagens, não recebi nada. Nesta segunda-feira, 5 de julho, o fogo percorreu 4.600 hectares e ainda não está controlado. É um balanço necessariamente provisório, é um balanço de 5 feridos em urgência relativa e no que diz respeito aos danos materiais, contabilizamos até agora. E é um balanço provisório, 50 edifícios impactados. Os habitantes evacuados ainda estão proibidos de retornar às suas casas. Lembro que a estrada departamental 66 continua cortada, que algumas outras vias secundárias estão também fechadas. E peço, claro, aos usuários da estrada que continuem a respeitar essas interdições. Outra consequência no Tour de France. A parte francesa da etapa ocorrerá sem público, e portanto sem a passagem da caravana do Tour, já que os bombeiros, portanto, que estão envolvidos nos incêndios não estarão disponíveis, obviamente, para garantir essa segurança. Uma maneira de aliviar os efetivos mobilizados neste incêndio muito impressionante. Tão perto das habitações, nunca tínhamos visto. Eu vivi um incêndio de 2.000 hectares também há uns 20, 25, 30 anos. Mas não dessa magnitude e não tão perto das pessoas. Um incêndio complexo requer um empenho intenso, em um momento em que os efetivos estão sobrecarregados em todo o território. No momento em que eu falo com você, estamos lidando com cerca de 20 incêndios, dos quais 6 são, vamos dizer, críticos, e 3 deles, no momento em que falamos, ainda não estão controlados. No total, para todo o território nacional, temos 3.000 bombeiros, que estão mobilizados, em parte, portanto, das equipes locais, mas principalmente também colunas de reforço, e nomeadamente colunas de reforço dentro das zonas ou colunas extrazonais. Então, aplicamos o dispositivo de pré-posicionamento, de planejamento que implementamos todos os dias, e assim, há muitos reforços que intervêm nesses incêndios. Para combater as chamas, bombeiros romenos já foram mobilizados nos Pirineus Orientais, mas os focos de incêndio já afetam a Ariège, o Aude e o Gard. No Hérault e no Ródano, 2 homens foram detidos, suspeitos de 16 focos de incêndio, enquanto 7 departamentos do Sul continuam em risco muito elevado de incêndios florestais. E com esse calor, com esse fenômeno, um calor extremo, é pior, né? E aí, gente, quem sofre é os animais, quem sofre é a natureza, a floresta, que é muito importante da questão do ar, né? Para quem não sabe, as árvores, a folha em si, ela limpa o oxigênio, né, do ambiente, ela limpa, gente. Quem mora na cidade sabe muito bem que não existe ar puro, né, praticamente. Quem mora no interior, como eu moro aqui, o ar é totalmente diferente. É um ar, assim, que é muito bom, ajuda até na respiração. É muito bom, é muito saudável. E isso é por conta das árvores, né? Por conta das árvores. Sem árvores é complicado, tá? Por isso que é muito importante plantar árvores, é muito importante manter o ambiente limpo, é muito importante cuidar do ambiente, cuidar dos animais, que os animais também são importantes, do inseto, ao animal em si, do mar, terrestre, réptil, todos eles têm uma importância na natureza. Todos eles têm uma importância na natureza, né? Então, gente, aqui na França, houve essas consequências. Infelizmente, como eu disse aqui, várias pessoas perderam a vida tentando escapar do calor. As autoridades francesas informaram dezenas de mortes por afogamentos. Em questão de poucos dias, foram mortas dezenas de pessoas por afogamento.
Como pode acontecer esses afogamentos? Gente, o desespero tomou conta de querer se refrescar em rios. Para quem não sabe, rios, ele pode ter buraco. É como areia movediça. A pessoa entra ali no rio, às vezes não sabe nadar, às vezes sabe nadar, mas tem uma pedra, tem ali um buraco, ali a pessoa escorrega, ou bate a cabeça. São acidentes que acontecem quando você está tomando banho. E no mar é pior. O mar, ele é traiçoeiro. O mar não é questão de saber nadar. Não existe isso. A força da água no mar não tem como comparar com a força humana. Então, você aí em qualquer lugar do mundo que estiver me vendo agora, o mar é traiçoeiro. Ninguém pode com ele. O ser humano não pode com o mar. Tá, gente? Então, eu tomava muito banho de mar quando criança. A gente não tem aquele medo, né? Quando era jovem. Hoje, eu entro no início, não passo dali. Praticamente abaixo do meu umbigo, né? Pra baixo. Daqui não. Eu não vou, gente. Porque quando a água do mar está no pescoço, você vai perder a sua vida. Porque quando vem uma onda, você dá você circula ali, dá uma mergulhada sem querer, bate a cabeça ali no chão, ou tem pedras, né, existe, claro. Ou então você vai e não consegue subir, então não tem como você escapar dali não. É muito raro uma pessoa conseguir escapar no mar. Então é por isso que aconteceram muitos acidentes aqui na França, quando as pessoas foram para os rios, para o mar e vice-versa. Jofre, mais baixo, meu amor, por favor. Jofre. Outra notícia que partiu meu coração, gente, é ver crianças morrendo nesse fenômeno na canicule. Esse motivo também foi por irresponsabilidade dos pais, tá? Duas crianças, uma criança de 2 anos e uma de 5 anos, morreram dentro do carro por conta do calor. Não sei se os pais deixaram as crianças ali e esqueceram as crianças. Não dá, com esse fenômeno, não dá para deixar crianças dentro do carro, gente. Não tem como, nenhum adulto suporta ficar dentro do carro. Eu, quando saio, com meu marido, meu sogro, para um médico, nesse momento de calor extremo, a gente fica alguns minutos esperando o carro esfriar. Porque, para quem não sabe, os biólogos, os geógrafos vão entender o que eu estou falando, que a temperatura dentro do carro é muito maior do que fora. Vai além, se tiver 50 graus, ele pode estar 60 pode até chegar a 80 graus dentro do carro. Imagine duas crianças de 2 anos e de 5 anos dentro desse carro por algumas horas. Com certeza, elas não vão suportar. Então houve essa tragédia dessas duas crianças, que infelizmente perderam a vida nesse momento que está tendo na França de um calor extremo. Bem, o caso está sendo investigado, né? Mas as autoridades francesas apontam que o calor extremo pode ter contribuído para essa tragédia. Além disso, os hospitais ficaram sobrecarregados. Aí, gente, eu tive dó, porque muitos idosos... Já pensou? Dentro do hospital sem ar-condicionado? Aqui na França, não só na França, tá? Na Alemanha, vai ter uma lei, eles já estão tendo aí uma lei, obrigando hospitais, em geral, né? Terem ar-condicionados, tá? Clínicas, hospitais, locais públicos, né, do governo, que atende aí a população, terem um ar-condicionado. Na Alemanha vai ser lei agora. Aqui na França eu não sei. Mas alguns hospitais ficaram sobrecarregados, né, de pessoas doentes, de pessoas internadas, sofrendo com a hidratação. Isolação também. Outros problemas também causados pelas altas temperaturas. Foi, gente, eu nunca vi isso nem no Ceará, tá? Eu nunca vi isso no Ceará, não. Já vi, mas é uma gripe que dá no Ceará, né? Quando a gente tem esse calor extremo, as viroses, né? Dá sim, mas é muito raro, não é uma coisa que... Porque o brasileiro, ele está tão acostumado em relação a ter em casa ventiladores. Algumas famílias têm ar-condicionado, outras não, porque realmente tá caro, né? O ar-condicionado no Brasil é muito caro, tá? Mas algumas famílias têm, né? Outras não. Mas dentro dos hospitais no Brasil tem ar-condicionado, né? Nos estabelecimentos públicos tem ar-condicionado, entendeu? Aqui não tem, né? Então eu acho que deveria abordar esse sistema de ar-condicionado, principalmente em hospitais, né? Porque a pessoa já está doente, agilizada, né? Então, com calor, não tem como suportar você dentro no hospital, ali no leito, né? Doente, com calor extremo, né? As autoridades fizeram vários alertas para que a população bebesse muita água, evitasse sair nos horários que é muito quente, né? E tivesse também a atenção especial com idosos, com crianças e pessoas vulneráveis, né?
Então, aqui o governo, ele alerta muito, é muita informação. Agora, gente, o que mais me chamou a atenção aqui na França foi a corrida dos ventiladores nos comércios. Aqui na França, pessoas brigaram por ar-condicionados, brigaram por ventiladores, porque a demanda era pouca. Monsieur, vous ne me filmez pas, Oh, pardon, arrête de pousser. Non mais c'est une blague. Eh les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Eh les gars, doucement. Wesh les gars, les gars, les gars. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, doucement. Doucement, doucement. Calme. Ares condicionados móveis e ventiladores esgotados em poucos minutos. Não há mais, não há mais, não há mais. A venda relâmpago desses aparelhos em todas as lojas Lidl da França nesta quinta-feira, 2 de julho, desencadeou cenas de caos. A poucos dias da próxima onda de calor, os clientes estão prontos para tudo. O ar-condicionado torna-se o santo graal. É super mal isolado, moro no 6º andar. O calor, na verdade, entra e não sai mais. Então não posso viver sem ar-condicionado. Aqueles com o ar-condicionado fixo já instalado estão exultantes. Eu não quero me gabar, mas pela primeira vez que posso me exibir, vamos lá, eu tenho 5 ar-condicionados em casa. Tinha poucas, aliás, tinha muitas pessoas para poucos ventiladores. Gente, em questão de minuto, tudo acabou. Então, quem chegou primeiro, pegou primeiro, né? Então, pessoas brigavam ali, porque realmente não queriam passar calor, né? Já pensou dormir sem ventilador? Graças a Deus que aqui a gente, meu marido, meu esposo, sempre tiveram ventiladores. Eles têm 4 aqui, então a gente não passou por esse perrengue, né? Mas muitos franceses aqui passaram por isso. Em muitas lojas, os ventiladores e aparelho de ar-condicionado desapareceram, gente, rapidamente. Rapidamente das prateleiras. Muitas pessoas passaram horas procurando um equipamento para conseguir dormir e enfrentar essa onda de calor extrema na França. São altas temperaturas, gente. São altas temperaturas que não abaixa. Ela fica ali e só aumenta. Então é muito complicado. Hoje mesmo me deu dor de barriga. Hoje mesmo com o ventilador de teto e 2, 3 no caso, 4 com o pequeno. Então é complicado, viu? É complicado. E aqui na França, muitas casas, como eu disse já no vídeo anterior, se você quiser saber como é a casa aqui na Europa, principalmente na França, vou colocar o link aqui, né, na descrição do canal, ou aqui mesmo fixado nas mensagens, aqui mesmo nesse vídeo, para que você venha assistir esse vídeo, que lá eu vou contar com mais detalhe como é que é as casas francesas em adaptação para o inverno e também no calor, que é totalmente diferente, né, totalmente diferente. E para suportar um calor tão intenso, né? Elas não foram construídas para suportar um calor tão alto, tão extremo, como está acontecendo nesse verão de 2026. O que mais me chamou a atenção foi ver peixes, milhares, aliás, dezenas de peixes morrendo. Eu acho que centenas de peixes, gente, morreram no rio aqui da minha região, da região que nós moramos. Centenas de peixes morreram. Eu acho que pela temperatura da água, né, com certeza, sufocou os peixes, tirou totalmente o oxigênio do peixe, né? E a qualidade da água ela vai diminuindo. Então os peixes não suportaram e centenas deles morreram. E eu vou mostrar para vocês aí desses peixinhos que sofreram, né? Com essa onda de calor. Até os rios totalmente mexe com a temperatura até das águas, gente. Foi muito difícil. Quando a gente ia para o médico, quando a gente ia na rota, né, na rodovia, eu via muitos animais mortos na estrada, né? Não sei se é atropelamento, mas também eu acho que era por causa do calor também. Porque eu vi muito mais no mês passado animais mortos na rua do que nos outros meses, né? Como no inverno, outono, primavera. Então eu vi muito mais animais mortos do que
nas outras estações, né? Você acha dessa situação de extremo calor aqui na França? Você mora na Europa, você mora na França. Vamos aqui trocar figurinhas, né? Como diz o brasileiro. E você que mora no Brasil, eu gostaria de saber se tá um calor extremo também no Brasil. Tá provocando problemas de saúde, tá provocando igual na França? Porque na França foi considerado, no mês passado, o país mais quente do mundo. Foi um recorde, parece que, eu não lembro a data agora. Mas direitinho, vou deixar para vocês aí a data direitinho, que houve esse calor extremo, né, na França. Então, no mês passado, a França, por ser um país europeu, né, foi considerado um dos países mais quentes do mundo. Para você ter ideia, que não é só o Brasil, ou a Arábia Saudita, ou outros países árabes, ou outros países que têm um calor extremo, né? Então, os países da Europa, gente, o mundo tá muito diferente, né? Houve aí o terremoto na Venezuela, tá tendo incêndio aqui de novo, aqui na França, né? No sul da França, apesar que todo ano parece que tem, né? Mas com esse calor extremo é pior. Eu vi também uma foca marítima no meio da rua, do nada apareceu uma foca gigante. Hoje mesmo eu vi esse noticiário. Então, o mundo está com a natureza bem mexida, né? Um alerta que eu queria dar para as autoridades em geral, não só na França, no Brasil e também em outros, né? Principalmente no Brasil, em questão da Amazônia, né? A Amazônia também já teve muitos, o Brasil também sofre com esses incêndios, principalmente na floresta amazônica. Na minha opinião, o político, que tem que ter políticos que sejam geógrafos e biólogos. Eu vou ficar por aqui, mas deixo a sua opinião sobre esse caso do meio ambiente, principalmente dos políticos, terem pessoas como geógrafos e biólogos para abordar e resolver a situação no meio ambiente no país. Eu acho que no Senado era para ter políticos especialistas em meio ambiente. A maioria, e acho que nem tem. A não ser se for do Partido Verde ou partido assim, só do meio ambiente. Mas eu acho que não era necessariamente apenas ser um partido verde. Vamos dizer assim, um exemplo que eu estou falando. As autoridades eram para ter conhecimento para quando acontecer um problema como este, como no Brasil, de incêndio na Amazônia. Não é só apenas jogar ali um helicóptero e jogar água e resolver ali o problema momentaneamente, mas sim o pivô do problema, né? Evitar certos... Um incêndio a gente 100% não dá para evitar, mas dava para amenizar o problema. Então eu vou ficar por aqui, gostaria que você se inscrevesse no canal. Às vezes o YouTube não recomenda, tá? Você tem que ativar o sininho para que você venha a ser recomendado. Às vezes você tem que procurar, né, no próprio canal, porque não é recomendado. Então ativa o sininho para receber a notificação, tá bom? E deixa o seu like, é super importante para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho aqui no YouTube, possa ser recomendado também o like, gente. Não é porque a gente quer ser, o like para questão de números, não. É um reconhecimento do nosso trabalho. É uma forma de nós poder estender mais ainda para mais pessoas. Então o like é super importante, é a melhor ajuda que você pode dar para mim, aqui, que é um conteúdo 100% gratuito, né? Sou uma pessoa que não é vlog que eu faço pesquisa, eu estudo sobre o assunto, então dá muito trabalho. Eu mesmo edito os meus vídeos, eu não tenho uma pessoa para editar aqui para mim, então eu estudo muito para poder fazer um vídeo de qualidade para vocês, tanto de áudio e tanto também de imagem e do assunto, que é um assunto seríssimo. A gente tem que abordar de uma forma de pegar fontes, né, sérias, né? Então, gente, o seu like é super importante para que a gente venha se dar mais, né, motivação para a gente continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Então, cuidado, tá, com o calor se você mora na França. E no Brasil, um beijo, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.